Então, bom dia. A gente vai começar, pessoal, fazendo as questões que o João me pediu, tá? Possivelmente, alguns alunos tenham passado esse pedido para ele. Então, a primeira questão lá da nossa lista é a questão 5, uma questão de 1997, do vestibular da FUVEST. Então, ela diz assim, né? Um cubo de aresta M. Então, a gente está aqui com o cubo de aresta M. Deixa eu colocar aqui só o valor M, ó. Então, tá. Claro que aqui a gente está vendo uma face do cubo, tá, gente? Poderia pensar a princípio aqui. Então, o cubo de aresta M está inscrito em uma semisfera de raio R. Então, o raio da esfera é R. De tal modo que os vértices de uma das faces... eu estou imaginando essa face que está aqui destacada em azul, ó. Tá? Claro que o cubo, ele é um hexaedro, né? Ele tem 6 faces, mas uma das faces pertence, né? Uma das faces pertence ao plano equatorial da semisfera. O plano equatorial é um plano que corta a esfera, passando exatamente no centro da esfera. Então, claro que eu poderia cortar uma semisfera, vocês estão vendo aqui está a metade da esfera. Eu poderia cortar a minha esfera utilizando um outro plano que não passa no centro da esfera. Por exemplo, esse verde aqui. Quando eu faço isso, a interseção desse plano verde com a esfera é uma circunferência. Tá certo? Que lista é essa? Porque eu acho que não é essa lista que está no AVA. Ah, não? Jesus. A lista que está no AVA é só a lista 1, se eu não me engano. Será que eu copiei tudo errado? Porque a lista que está no AVA é só de pirâmides e prismas, não tem esfera, não. Ah, meu Deus. E eu achando que vocês não tinham conseguido fazer. Então, pessoal, vou ter que fazer num outro momento. Vou aproveitar e fazer essas depois. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu faço as 5, 17, 20, porque eu fiz aqui as figurinhas, estão vendo? E eu não sei porque que eu copiei dessas. Eu tenho exatamente 5, 17, 20 de alguma lista que eu tinha a intenção, então, de passar para vocês. Quarto bimestre. Pode ser? Porque senão eu vou gastar um tempo aqui copiando. Tá? Tá ótimo. Então vamos fazer o seguinte. A gente começa a falar de cilindro. Eu volto nessas questões. Deixa eu fazer essa de esfera que eu já estava fazendo. E depois eu volto nas outras duas, que são a 17 e a 20. Tá certo? Eu pensei que eu tivesse passado essa daqui, porque de certa maneira o cubo ele é um prisma. Só que nesse caso o prisma ele está relacionado aí à esfera, tá? Eu vou usar pouca coisa da esfera. Então uma das informações relacionadas à esfera que eu preciso aqui é saber o que é o plano equatorial. O que é essa história de plano equatorial? Então, ele é um plano que passa exatamente no centro da esfera. Então, quando a gente faz um plano passando exatamente ali no centro da esfera, a gente obtém aqui a circunferência máxima da nossa esfera. Então, claro que aqui embaixo vocês estão vendo um outro plano. A interseção dele com a esfera também é uma circunferência. Porém, o raio dessa circunferência é menor que o raio dessa de cima. Então, essa circunferência que vocês estão vendo aqui em cima, o raio dela coincide com o raio da esfera. Beleza? E o cubo, ele não deixa de ser um prisma para a gente. Então, o que ele fala aqui em relação ao cubo? Que uma das faces do cubo, que é essa que está em azul, ela pertence ao plano equatorial da semisfera. Então, eu vou considerar esse plano de cima, tá? Então, vou apagar aqui, ó, esse que eu fiz aqui embaixo, só para dizer para vocês que existe uma diferença. Não é um plano qualquer, é exatamente o plano que passa ali no centro da nossa esfera.
Então, uma das faces do cubo pertence ao plano equatorial. Então, esse plano aqui de cima. Quando ele dá essa informação para nós, que uma das faces do cubo pertence ao plano equatorial, eu poderia fazer uma confusão e achar que os vértices dessa face, os vértices aqui, os 4 vértices, toda face tem 4 vértices, né? Toda face vai ser um quadrado. Eu poderia achar que os vértices pertencem à circunferência. Então, esse desenho aqui até me faz pensar que os vértices, eu estou dando uma destacada aqui, ó. Agora, cuidado que essa minha visão de frente pode me iludir. Eu tenho aqui uma visão equivocada, uma visão de ótica equivocada. Então, eu não quero dizer que os vértices dessa face que está destacada aqui, que pertence ao plano equatorial, não necessariamente os vértices pertencem, nesse caso, não pertencem a essa circunferência máxima. Beleza? E aí eu estou agora, daqui para cá, fazendo uma visão superior, para destacar isso que eu acabei de falar aqui, ó. Tá? Que os vértices da face, que pertence ao plano equatorial, esses vértices não pertencem à circunferência, ou seja, a borda ali na minha esfera. Bom, desse desenho aqui, e sabendo que o lado do meu cubo é M, eu posso fazer uma relação entre a diagonal do cubo e o lado do cubo. Então, vou chamar esse carinha aqui de D. Ó. Então, o que eu tenho ali? Que D ao quadrado é igual a M ao quadrado mais M ao quadrado. Pitágoras, né? E que, portanto, D é igual a raiz quadrada de 2 vezes M. Concorda comigo? Então, uma relação ali entre o lado e a diagonal de um quadrado. Beleza? Voltando para esse desenho aqui, o que eu posso fazer? Esse segmento que está em vermelho, ele é o raio da nossa esfera, que ele chamou de R. Então, observe que eu peguei o centro da esfera e conectei a borda da esfera. Eu poderia estar falando desse segmento também, ou desse segmento que está aqui em verde, ou de qualquer outro segmento que saia do centro da esfera e vá até a borda da esfera. Mas, em particular, eu estou destacando aquele que eu já desenhei, que tem essa mesma característica. Sai do centro da minha esfera e vai até a extremidade ali da borda da esfera. Então, esse segmento é o raio da minha esfera. Além disso, o que eu vou fazer? Eu vou construir um triângulo, que vocês estão vendo aí desenhado, em que essa medida que está aqui pontilhada em preto, ela é para a gente o lado do cubo. Então, a gente tem aqui, vou colocar em preto também, vou colocar em preto, vou colocar em azul. Ó. Essa medida aqui, ó, ela também é o lado do cubo. Então, ela liga a face superior do cubo com a face inferior aqui do cubo. Pensando dessa maneira, né? A face que está em cima e a face que está embaixo. Então, quando eu faço a conexão com um ângulo de 90 graus, eu obtenho ali uma medida que tem o mesmo tamanho do lado do meu cubo. Ao conectar o centro do meu cubo a um ponto aqui embaixo, de maneira a ter um ângulo de 90 graus, esse pontinho aqui embaixo coincide com o centro da face inferior. E aí, quando eu ligo esse ponto ao vértice do cubo, eu obtenho esse segmento que está em verde, que nada mais é que a metade da diagonal. Então, esse segmento que está em verde aqui para nós, o tamanho dele é D sobre 2. Concordam, gente? Se vocês concordam ali comigo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou resolvendo uma questão que é de prisma. Só que ela acaba chamando aí esfera. Eu não estou usando nenhuma fórmula que é de volume de esfera ou da área da casca esférica.
E, novamente, eu vou usar Pitágoras. E vou relacionar, então, o raio da esfera com os dois catetos, né? O raio da esfera é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então, raio ao quadrado, usando Pitágoras, é igual a cateto ao quadrado, m ao quadrado, mais o quadrado do outro cateto, que é a metade da diagonal da face ali do meu cubo. Bom, ao fazer isso, e claro que eu sei que o D, né, o D eu já tinha calculado, ele vale raiz de 2 sobre m, raiz de 2 sobre m não, raiz de 2m, então r ao quadrado é igual a m ao quadrado mais raiz de 2 vezes m sobre 2. Então, fiz uma substituição aqui, no lugar do D eu coloquei o D que eu calculei. Para que isso? Porque ele pede para eu encontrar uma relação entre o m, que é o lado do cubo, e o raio da esfera. Então, eu preciso de uma identidade que relacione o raio com o m, o R com o m. Então, tá aqui, né, gente? Agora é só eu agrupar os m's e obter a relação que ele quer. Beleza, pessoal? Então, eu resolvi uma questão que não é exatamente, acho que é que vocês queriam que eu resolvesse, mas por que eu tinha pedido ontem? E aí foi uma confusão minha, né? Para que vocês me mandem as dúvidas, para eu não ter que ficar lá copiando na hora e gastando um tempo indevido. E eu acho que as figuras, elas ajudam demais no entendimento da resolução da questão. O que eu vi algumas pessoas fazendo na internet? Elas desenham essa face dando a entender que os vértices do meu quadrado, né, a face do meu cubo é um quadrado, dando a entender que os vértices da face pertencem à circunferência. E quando eu penso dessa maneira, eu poderia achar que esse segmento que a gente está vendo aqui, que é a diagonal da nossa face, do nosso quadrado, eu poderia imaginar que isso é igual ao diâmetro da circunferência, né? A esse segmento inteirinho aqui, ó. E não é verdade. Então, isso daqui, para mim, estaria errado se eu pensar dessa maneira, tá? Então, eu vi algumas pessoas fazendo algumas resoluções de maneira a pensar que quando ele enuncia que a face pertence ao plano equatorial, dá a ideia de que a face está inscrita. Quando ele fala em inscrição, os vértices pertencem à casca, tá? Por exemplo, aqui embaixo, esses vértices aqui, eles pertencem à casca da minha esfera ou da minha semisfera. Gente, alguma dúvida nessa resolução? Querem me perguntar alguma coisa? Acho que tá tranquilo. Vocês viram que eu não usei muita informação de esfera, tá? Agora, nessas outras duas questões, que são questões que eu achava que vocês queriam que fizesse, acho que essa é a 17, essa é a 5, essa é a 17, de alguma lista que está por vir, então, e essa é a 20. As duas vão pedir que eu tenha um conhecimento de volume de cilindro e área da superfície do cilindro. Então, eu vou definir cilindro, tá? E a gente volta ali. Então, dando continuidade, depois de prisma e pirâmide, no nosso planejamento vem cilindro. Mas o que é um cilindro para a gente? Muitas vezes, quando a gente pensa no cilindro, a gente pensa num desenho assim, ó. Numa latinha, né? Numa latinha de cerveja, numa latinha de atum, numa latinha de leite condensado, numa lata de tinta. Então, normalmente, quando a gente pensa no cilindro, a gente, na verdade, está pensando no cilindro circular. Essa figura aqui, ó, esse desenho aqui, né, essa seção, ela é um círculo. E aí o nome dessa figura, que para nós é cilindro,
Na matemática a gente acaba chamando de cilindro circular. Quando a gente se depara com essas figuras aqui, elas também são cilindros. Tá vendo? Então, o que é um cilindro para nós? Para nós na matemática. Não na matemática exatamente do ensino médio. Eu tenho uma curva, chamada de curva diretriz. Por aqui. Opa, aqui. Então, eu tenho uma curva diretriz. Aqui a minha curva, ela é uma elipse. Aqui eu tenho uma outra curva, também chamada de curva diretriz. Nesse caso, essa curva é uma parábola. E aqui eu tenho também, parece que são duas curvas, mas na verdade a gente chama de uma elipse. De uma elipse não, desculpa, de uma hipérbole. Então, uma hipérbole ela tem dois ramos, tá? Então, a gente tem aqui a hipérbole, pensando só na curva, tá, gente? Quando eu penso na coisa tridimensional, aí eu passo a ter um cilindro. E quem dá o sobrenome ao cilindro é a curva diretriz. Então, dada uma curva diretriz, se eu for sobre ela, sobre os infinitos pontos dela, aqui eu estou destacando alguns, eu estou destacando 5, por exemplo. E eu passar um feixe de retas paralelas, então são retas que cortam o plano que contém a minha curva diretriz. Então, eu tenho uma curva diretriz sobre um determinado plano. Então, conta que eu tinha aqui em cima um plano, aqui um plano, aqui um plano. Beleza, gente? E aí eu vou passar um feixe de retas paralelas entre elas que corte esse plano. O ângulo que a reta faz com o plano pode ser de 90 graus ou não, mas não pode ser paralelo ao plano. Então, nos infinitos pontos, eu destaquei alguns, mas eu tenho infinitos. Eu vou passar retas paralelas entre elas. Claro que eu vou ter infinitas retas, então vai dar uma ideia aqui de continuidade, vai dar uma ideia de parede, que é o que vocês estão vendo no meu desenho. Essa superfície que eu obtenho, tá? Vocês estão vendo que ela só tem a casca. O interior dela pode ser vazio. Então, se eu tenho o interior vazio e eu só tenho a casca, então aqui dentro não tem nada, tá? Tá vazio. Eu chamo isso de uma superfície. E essa superfície em especial tem o nome de um cilindro, todas elas são cilindros, e a curva diretriz, que foi essa curva que eu peguei inicialmente sobre o meu plano azul, então no caso aqui foi uma elipse, aqui uma parábola, aqui uma hipérbole. Essa curva diretriz dá o sobrenome ao meu cilindro. Então, se a curva diretriz é uma elipse, o meu cilindro é um cilindro elíptico. Se a minha curva diretriz é uma parábola, né? Então essa curva verde é uma parábola, quando eu passo o meu feixe de infinitas retas, eu obtenho essa figura que está toda colorida aí, amarelo, verde, azul, né? Que dá a ideia da tridimensionalidade da minha superfície, da minha figura. Então, como a curva diretriz é uma parábola, o cilindro é um cilindro parabólico. E aqui eu tenho um cilindro em que a curva diretriz é uma hipérbole, um cilindro hiperbólico. Beleza? Em especial, se eu pensar na telha de Eternit, né, a telha de Eternit parece que é uma coisa assim, e que tem, né, uma coisa, e que é tridimensional. Então, quando eu olho para essa coisa aqui na frente, ela dá a ideia de uma função trigonométrica que eu posso imaginar uma senoide ou uma cossenoide, ou uma combinação. Então, a folha de Eternit, ou a telha de Eternit, um desenho como esse, para nós, pode ser considerado como se fosse um cilindro sinusoidal, né? Beleza?
Mas vocês estão acostumados com esse cilindro aqui, ó. Então, o que acontece com esse cilindro? Eu tenho um plano, digamos aqui meu plano alfa. Neste plano alfa, eu vou pegar uma circunferência ou um círculo, tá, gente? Então, a diferença entre círculo e circunferência é que o círculo ele tem o interior preenchido. E a circunferência, a gente imagina só a linha que faz a fronteira entre a parte externa e a parte interna. Tá certo? Então, pegando, nesse caso aqui, um círculo, então, além da borda, eu tenho todo o interior, o que a gente vai fazer? Para cada ponto do nosso círculo, a gente vai traçar um segmento, ou pode ser uma reta, pode ser infinito. Então, se eu quiser pegar uma latinha, ela é finita, né? Então, ela tem uma face inferior e ela tem uma face superior. Tá certo? Então, a gente vai imaginar segmentos. Esses segmentos, eles têm que cortar o meu plano alfa. Ou seja, ele tem que formar um ângulo que pode ser de 90 graus, pode ser de 30, pode ser de 120, sei lá, tem que fazer um ângulo com alfa. Então, aqui, vou colocar lá em verde, em azul. Aqui eu tenho um ângulo, tá, gente? Esse meu ângulo ficou em verde, né? Ele pode ser de 90 graus ou não, ele só não pode ser de zero, tá? Então, esse segmento não pode pertencer ao plano alfa. Então, se eu traçar para cada ponto do meu círculo um segmento como esse que a gente colocou ali, o que a gente vai obter? Então, segmentos assim, tá? Todos paralelos entre eles. Beleza? Então, aqui eu tinha um destacado. Então, para cada ponto vermelho, se eu traçar um segmento, um feixe de segmentos paralelos entre si. O que a gente obtém? Uma figura como essa que está aí, que, de novo, pode ser uma casca de cilindro. Imaginam aquela parte interna, rolo de papel higiênico? Então, o que acontece? Ela é vazia, né? Então, só tem a casca. Ou eu posso imaginar uma coisa sólida, um corpo de prova de resistência lá de cimento, por exemplo, que é totalmente sólido, corpo de prova de concreto. Tá certo, gente? Então, isso para nós é chamado de um cilindro circular. É muito comum no ensino médio a gente trabalhar com cilindro circular, porque eu sei calcular a área de um círculo, eu sei calcular a área da parede lateral aqui do meu cilindro, porque vai virar um retângulo. Depois a gente vai ver isso. Quando eu trabalho com outros cilindros, talvez para calcular o volume, se for o caso de ele ter um interior sólido, né, dele, ao invés de ser superfície, ele ser um sólido, então ter a parte interior preenchida. Então, às vezes, para eu calcular o volume ou para calcular a área da superfície, eu dependo de integral, né, dependendo do tipo de cilindro que eu tenho. Como a gente não tem integral como um dos conteúdos do nosso planejamento, ou da nossa ementa, então a gente acaba não estudando os outros tipos de cilindro. Então, para nós, o cilindro em questão é o cilindro circular. Tem alguns nomes que aparecem quando a gente trabalha com cilindro, que são seção transversal ou seção meridiana. Então, a seção transversal, eu passo um plano paralelo àquele plano alfa. Os meus dois círculos, esse de baixo e esse de cima, que de certa maneira delimitavam o meu cilindro circular, que lá atrás a gente tinha chamado, né, do nosso círculo que pertencia ao plano alfa, e aqui em cima esse círculo que pertencia ao plano alfa', esses dois círculos delimitantes, então, do nosso cilindro circular, eles costumam ser chamados de bases do nosso cilindro. Algumas pessoas acabam, dependendo do contexto, chamando apenas essa base aqui de baixo, base inferior, de base, tá, gente? Mas muitas vezes essas duas são chamadas de base.
Agora vamos lá. Quando eu passo um plano paralelo a alfa ou paralelo a uma das duas bases, o que acontece? Essa figura que está aqui destacada, né? Vamos destacar aqui só para fazer referência. Deixa eu destacar aqui em azul. Opa, em azul. Ela vai ter o mesmo formato, inclusive a mesma área das bases, tá? E ela é chamada de seção transversal. Então, todas as vezes que eu faço um corte, passando um plano paralelo às bases, necessariamente a seção que está na interseção entre o plano e o nosso cilindro tem um formato que é côngruo à figura que eu tinha na base. Beleza? Então, essa figura é chamada de seção transversal. Caso aquele feixe de segmentos que a gente conectava, né, aqui um pontinho que estava no plano alfa, a um pontinho que estava no plano alfa'. Então, se esse ângulo aqui ele for diferente de 90 graus, que mais ou menos a minha figura destaca isso, eu dou um nome a esse cilindro de cilindro oblíquo. Então, ele continua sendo um cilindro circular. Então, quem é que dá esse sobrenome circular? A seção que eu peguei lá naquele plano alfa, chamada de nossa curva. Vamos voltar aqui em cima. Opa! Aqui, ó, acho que é aqui. De nossa curva diretriz, tá? Então, o que dá um nome, esse tipo de sobrenome, é a curva diretriz. Beleza, gente? Então, aqui, ó, sendo meu ângulo de 90 graus, esse cilindro, além de ser um cilindro circular, ele também é chamado de cilindro reto, como acontecia com os prismas. Então, aqui eu tenho um cilindro oblíquo e aqui eu tenho um cilindro reto. A seção transversal em um cilindro oblíquo continua sendo um círculo, tá? Então, essa figura aqui, ó, continua sendo para nós, claro que se for cheia, né, se tiver a parte interna, continua sendo um círculo. Se o nosso cilindro só tinha casca, eu só vou ter a borda, vou chamar de circunferência. Beleza? Então, independente ali do meu cilindro ser reto ou oblíquo, a nossa seção transversal é a região determinada pela interseção do cilindro com o plano paralelo às bases, que o desenho tenta dar esse destaque para nós. Todas as seções transversais são congruentes. Todas elas são círculos congruentes ao círculo que eu tomei como referência. A seção meridiana, se for em um cilindro reto, vai ser um retângulo. Então, se eu fizer um corte, de maneira que esse corte forme 90 graus com o plano alfa, a interseção desse plano, que aqui em cima está em laranja, isso aqui é um plano. Se eu olho para a interseção dele com o meu cilindro, no caso aqui com o meu cilindro oblíquo, essa interseção é chamada de seção meridiana. E no meu caso aqui é um paralelogramo. Aqui também, só que esse paralelogramo aqui de baixo é um retângulo, né, gente? Então, a seção meridiana vai ser um retângulo quando o meu cilindro for um cilindro reto. E vai ser um paralelogramo quando eu tiver um cilindro oblíquo. Tá certo? Claro que todo retângulo é um paralelogramo. Por esse motivo, eu posso falar que a seção meridiana é um paralelogramo. Beleza? Fácil isso para nós. Algumas vezes, a gente faz referência a um cilindro equilátero. Então, tem alguns exercícios que falam assim, do cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero para nós? Ele é chamado de equilátero quando a altura dele, a altura é a distância entre o plano alfa e alfa', que eram aqueles planos que delimitavam
o meu cilindro, ou seja, aqueles planos que continham as bases do meu cilindro. Então, se por acaso a altura for igual ao dobro do raio, ou for igual ao diâmetro, então aqui e aqui, essa medida aqui embaixo é 2 raios, tá certo? Então, se eu tiver isso, eu digo que o meu cilindro é um cilindro equilátero. Beleza? Então, só nome, né? Algumas vezes, a gente chama o cilindro circular, não qualquer cilindro, em especial o cilindro circular. A gente chama o cilindro circular de um sólido de revolução. Então, se eu penso lá, por exemplo, em alguns bancos, a gente tem uma porta que é um retângulo. Na maioria das vezes a porta é um retângulo. Mas, em particular, em alguns bancos, essa porta, que aqui está em rosa, ela gira 360 graus. E aí, se eu olhar no lado externo da nossa porta, que seria essa figura que está em azul, né, eu me vejo dentro de um cilindro. Então, ao girar uma porta, que aí está em rosa, isso para mim, matematicamente falando, não é uma porta, é um retângulo. Então, se eu giro esse retângulo 360 graus, o que eu obtenho? Eu obtenho um sólido, caso essa porta seja maciça, tá, gente? Não tenha só a borda. Eu vou obter um sólido. Esse sólido é chamado de um cilindro. Tá, ok? Então, por que ele é um sólido de revolução? Porque ele é obtido a partir do movimento circular, no meu caso, um giro de 360 graus, de uma região planar. Então, o retângulo, ele é uma região planar. Então, ao pegar essa região planar e girar, em especial de 360 graus, eu obtenho essa figura que está aqui, chamada de um sólido de revolução, que para nós eu posso classificar como um cilindro circular reto. Beleza? Nem todo sólido de revolução é um cilindro, tá? Então, o que acontece com um sólido de revolução? Se eu seccionar, se eu fizer seções, vou fazer aqui seções transversais no meu sólido de revolução. Então, se eu fizer algumas seções, se eu passar alguns planos que formam 90 graus com a região que está girando, tá? Ou que formam 90 graus com o eixo de rotação. Nada me impede de chamar esse carinha que está aqui, ó, que é onde a minha porta está presa, de eixo de rotação. Então, a minha porta está girando ao redor desse eixo, na matemática chamada de eixo de rotação. Se eu passar inúmeros planos que formam 90 graus com eixo de rotação, vocês estão vendo aí que meus planos laranja, é como se eles formassem aqui 90 graus com eixo de rotação. Então, o que vai acontecer? Esses planos vão cortar o meu cilindro. E a interseção desse plano com o meu sólido de revolução, independente dele ser cilindro ou não, tá? Aqui é um cilindro. Então, todas essas interseções, nesse caso fica fácil da gente visualizar, todas elas são circunferências, se eu estiver pensando apenas na superfície, ou serão círculos, caso eu tenha ali um sólido, tá? Outros exemplos de sólidos de revolução seriam, por exemplo, esse que está aqui, ó. Então, o que acontece? Como é que eu faço para obter um sólido de revolução? Primeiro, eu pego uma região, lá atrás eu tinha uma porta, eu tinha um retângulo rosa, e aqui eu tenho uma região qualquer. Essa região que vocês estão vendo aqui, ela para mim vai ser a região geradora. Então eu tenho aqui uma região
que pertencem a um plano, uma região planar. E o que você vai fazer com essa região? Eu vou girar essa região. Então, eu vou fazer um giro nela de 360 graus em relação a um determinado eixo. Essas figuras que vocês estão vendo aqui embaixo, elas foram obtidas considerando que o eixo de rotação é o eixo X, tá? Então, esse camarada aqui para nós, ó, é o eixo de rotação. Claro que eu poderia escolher outro eixo de rotação. Mas o nosso desenho, o eixo escolhido foi o eixo X. Poderíamos ter girado ao redor do eixo Y ou ao redor de qualquer outra reta. Então, ao girar essa região planar de um ângulo de 360 graus, a gente obtém essa figura que vocês estão vendo aqui. Eliminando os eixos, a gente pode fazer esse desenho no GeoGebra. Eliminando os eixos, a gente tem essa figura aqui. Aí, de novo, pessoal, essa figura ela pode ter um interior sólido, né, um interior preenchido, e aí eu acabo chamando isso de sólido de revolução, ou ao invés de eu pegar uma região, porque a região, todos esses pontos pertencem a ela. Ela é uma coisa aqui, ó, que tem uma área toda preenchida. Agora eu poderia pegar apenas a borda. Então, ao invés de eu pegar a região, eu pego apenas a borda. E aí, o que acontece? Ao invés de eu obter um sólido de revolução, a gente obtém o que é chamado de uma superfície de revolução. Tá certo? Então, só teria a casca. O interior seria todo vazio. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui é como se eu tivesse, de novo, uma porta, só que essa porta só tem a parte de fora, tá vendo? Só tem o lado aqui, ó. Como se não tivesse nada no interior. Então, eu não tenho uma região, eu tenho isso e eu tenho isso. E claro que eu tenho esses outros dois lados, porém eles estão ali sobre eixos que não são necessariamente os meus eixos de revolução. Eu vou escolher um dos eixos de revolução para fazer essa figura girar ao redor dele. Aqui está feito. Opa! Então, a nossa porta girando de 360 graus. Daí, o que acontece ao eu girar essa porta de 360 graus? A gente obtém um cilindro, de novo, eu girei um retângulo, portanto, eu obtive um cilindro circular. O cilindro circular, ele é o único sólido de revolução do tipo cilindro, tá? Os demais cilindros, eles não são sólidos de revolução. Então, todo sólido de revolução, vamos voltar aqui para a nossa figurinha, tem que ser tal que quando eu fatio o meu sólido, utilizando planos que formam ali 90 graus com o eixo de revolução, eixo X aqui, o que vai acontecer? Eu vou obter uma interseção entre o sólido e o plano. Daí essa interseção, pessoal, né, a minha seção transversal, ela também é uma circunferência ou um círculo. Pode ter aqui o interior preenchido. No caso do cilindro circular, esses círculos são todos côngruos. No caso de um outro sólido de revolução, como esse da figura, esses círculos eles podem ter tamanhos diferentes, tá? Ou seja, eles não precisam ser côngruos, eles podem ter raios diferentes. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Então, todo sólido de revolução, ele é obtido ao a gente girar uma região planar ao redor de um determinado eixo. A gente gira de um ângulo de 360 graus. A porta das nossas casas, a porta da nossa sala de aula, é um retângulo em que normalmente a gente gira
90 graus apenas. A gente é delimitada ali por paredes, de forma a poder girar a porta só de 90 graus. Então, ao invés de obter um cilindro, a gente obtém um quarto do cilindro, né, gente? Agora, no banco não, a gente pode girar 360 graus. Muitos bancos, né? Não são todos também. Aqui a gente tem alguns sólidos de revolução que, de alguma maneira, eles aparecem no ensino médio. Então, aqui nas bandeirinhas de cima, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Então, em todas essas figuras, eu tenho regiões planares. Então, em particular, a primeira, eu tenho um trapézio. A minha segunda, ela possivelmente vai ter que ser dividida em duas regiões, que unidas formam essa figura que está aí. Então, eu poderia pensar que é um retângulo, mais um pedaço ali do círculo, mais um semicírculo. Então, juntas formam essa figura, essa região. Aqui eu tenho vários retângulos. Então, em cima eu tenho um retângulo, aqui embaixo eu tenho um outro retângulo, e por último eu tenho um retângulo de uma base bem maior que as que estão em cima. E na minha última região planar, eu posso pensar nessa quarta figura como um retângulo em cima e um retângulo embaixo. Assim eu posso pensar, tá, gente? Mas, obviamente, que as pessoas podem esconder isso de mim. Então, tomada essa região, cada uma delas, em particular meu trapézio, se eu giro esse trapézio ao redor desse eixo vertical, de um ângulo de 360 graus, eu obtenho essa figura que está aqui. O nome dela é um tronco de cone. Não importa, um tronco de cone. Eu não sei calcular volume, eu não sei calcular a área, mas ela é chamada de um tronco de cone. Então, como é que você pode fazer para obter um tronco de cone? Eu pego um trapézio e giro 360 graus ao redor do segmento ali que é a sua altura. Esse meu trapézio é um trapézio retângulo, tá? Aqui eu tenho uma outra figura, eu não sei bem o nome dela. Aqui eu tenho uma outra figura que eu poderia considerar que são 3 cilindros empilhados, ou 3 moedas de valores diferentes, de raios diferentes, empilhadas. Por exemplo, eu tenho aqui embaixo, sei lá, uma moeda de R$1. No meio das duas, eu tenho uma moeda de 5 centavos. E qual é a outra moeda maior? Pessoal, vocês estão aí me acompanhando? Eu não sei, eu tenho que pegar as moedas. Mas, enfim, aqui embaixo eu tenho um cilindro. Esse cara aqui, ó. O raio dele, vou chamar aqui de raio 3, do terceiro cilindro, olhando de cima para baixo. O raio dele coincide com a base desse retângulo que está aqui, ó. Vamos chamar de base 3. Então, o raio do meu terceiro cilindro coincide com a base desse cilindro que eu tô desse retângulo que eu estou achurando aqui. Então, quando eu giro esse retângulo, né, eu vou obter um cilindro. Toda vez que eu giro um retângulo, considerando que um lado dele, por exemplo, esse lado aqui, coincide com o meu eixo de rotação. Então, esse lado está em cima do eixo de rotação. Então, ao girar esse lado, o que acontece? Eu obtenho um cilindro. Vamos desenhar ele ali em rosa. Vocês já estão vendo lá embaixo. Então, quando eu começo a girar esse retângulo,
o que vai acontecendo? Ele vai saindo ali, como se eu tivesse com uma folha de papel sobre a mesa, e eu segurasse com o meu dedo um dos lados da folha de papel e começasse a tirar a minha folha de papel, girando, tirando da mesa. Então, quando eu vou fazendo isso, eu vou fazendo com que o percurso que essa folha de papel vai seguindo seja aqui essa borda, como se fosse uma circunferência. Então, esse pedaço que está aqui na minha tela do computador, quando voltar aqui do lado esquerdo para a tela do computador, esses dois pedaços terão o mesmo tamanho. Da mesma forma aqui, né, gente? Que é onde a folha de papel está percorrendo. Então, o que é isso para mim? É o raio do meu cilindro, ou o raio do meu círculo, que coincide com a base do cilindro. Vocês conseguem visualizar isso? Eu estou tentando fazer isso aqui. Dá para visualizar, sim. Dá para visualizar, né? Então, deixa eu seguir um pouco mais, tá, gente? Vamos lá. Como é que eu faço para calcular a área total de um cilindro? Primeira coisa, se eu pego um cilindro e abro, e aí de novo nós vamos trabalhar com cilindro circular. Então, quando eu pego um cilindro e abro, a parede lateral dele é um retângulo. Vocês viram acontecendo aí na animação, né? Então, o que está em rosa, mais ou menos em rosa, é a nossa parede lateral do cilindro. Então, o que acontece? A parede lateral vira um retângulo e as bases do nosso cilindro são círculos, né? Então, o que é a área total? A parede lateral, que nada mais é que a área de um retângulo, mais a soma das áreas das bases, mais a soma das áreas de dois círculos. Como a área de um círculo é πr ao quadrado, eu tenho como a área das bases sendo 2πr ao quadrado. E aí a área do nosso retângulo, eu preciso da base e da altura. A altura do retângulo é a altura do cilindro. Agora, a base do retângulo coincide com o comprimento do círculo da base. Por isso, 2πr. Vocês viram que ao abrir a face lateral, né, a parede lateral, essa parte aqui de cima, que é a base do meu retângulo, nada mais é que o comprimento da circunferência. Beleza? Então, esta é uma forma que nasce naturalmente. E como é que a gente faz para calcular o volume de um cilindro? Usando o princípio de Cavalieri. O que o princípio de Cavalieri fala para nós? Que todas as vezes que eu pegar dois sólidos e se por acaso eu seccionar esses dois sólidos de mesma altura, e eu seccionar esses dois sólidos e eles tiverem seções de mesma área, então eu posso dizer que o volume dele é a área da base vezes a altura. Então, em particular, o meu cilindro, ele tem base que é um círculo, e eu sei calcular o volume do círculo, a área do círculo, né? Então, o volume de um cilindro acaba sendo a área da base vezes a altura dele. Como a área da base é πr ao quadrado, basta eu multiplicar a área da base pela altura. Claro que se eu pego um outro cilindro que não seja o cilindro circular, a minha maneira de calcular o volume continua sendo essa. Porém, talvez eu não saiba calcular a área da base. Não necessariamente essa figura aqui, ela é um círculo, né, gente? Então, para nós, é um círculo. Mas se for uma elipse, eu preciso da área da elipse. Se fosse uma parábola, né, imagina que a gente tivesse ali um cilindro que fosse assim, né? Isso aqui fosse uma parábola, fora a fora. Então, quanto seria o volume desse cilindro? A área da base vezes a altura. O problema que a gente teria é que quanto vale a área da base. Beleza?
E aí eu consigo praticar com vocês. Vamos lá, hein? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um trapézio, de acordo com o que ele fala para mim, numa questão de vestibular, não sei qual vestibular, esqueci de copiar. Então, eu tenho um trapézio, esse trapézio é obtido com a gente tomando duas retas. Uma reta, essa que está em vermelho, cuja equação é dada da forma y igual a 2x mais 1, afinal no GeoGebra eu pedi ele para desenhar. Né? Então a reta vermelha tem a equação y igual a 2x mais 1, está ela aqui. E a nossa reta azul, x igual a 4. Beleza? Então ele me diz assim, eu tenho um trapézio e esse trapézio ele é delimitado pelos eixos cartesianos e as duas retas. Então ele está falando desse trapézio aqui, ó. Então está ele aqui. Ele fala para nós que ele vai pegar esse trapézio e ele vai rotacionar, vai fazer um sólido de revolução, girando esse trapézio em relação ao eixo Y. Então, ele vai pegar o nosso trapézio, que está achorado, e vai girar aqui em relação ao eixo Y. Poderia ter girado em relação ao eixo X, tá, gente? Ele obteria o que nós chamamos de um tronco de cone. Não é o caso aqui, tá? Então, o que acontece? Ele pede para a gente girar esse trapézio em relação ao eixo Y. Quando a gente girar esse trapézio em relação ao eixo Y, o que vai acontecer? A gente vai obter um sólido, então eu vou girar uma região em relação a um eixo de rotação. Então, a gente vai obter um sólido de revolução. Esse sólido de revolução, ele vai ter na parte externa um cilindro. Então, se eu olhar pelo lado de fora, eu vou enxergar um cilindro. É como se eu estivesse pensando que eu vou girar essa reta azul, e juntando essa reta azul com um ângulo aqui de 90 graus, ó, em relação ao eixo de rotação, eu obtenho essa região azul, que é o retângulo. Então, se eu giro esse retângulo em relação ao eixo Y, o que vai acontecer? Eu vou obter ali um cilindro. Opa. Vou tentar fazer um segmento aqui. Um segmento de mesmo tamanho desse daqui, ó. Vou imaginar que esse segmento está girando, por enquanto girou 180 graus, é como se eu estivesse passando pela parte da frente da minha tela do computador, e agora esse mesmo segmento, eu vou dar continuidade ao giro dele, só que lá pelo lado de trás da tela do computador. Então, complementando aqui meus 360 graus. Tá, pessoal? Então é como se eu estivesse girando só o segmento, mas eu não quero girar o segmento só, eu quero girar o retângulo inteiro. Então, ao girar o retângulo inteiro, é como se eu obtivesse aqui um cilindro circular, porque eu estou girando esse retângulo azul. Ó, como é que você vai fazer para calcular o volume desse cilindro? A altura dele é essa aqui. E o raio dele é esse aqui, ó. Essa medida desse segmento que está aqui em azul. Vamos colocar em azul, né? Vamos colocar em verde para destacar, ó. Aqui, ó. Então, o que é a base do meu retângulo, ou seja, esse segmento que forma 90 graus com eixo de rotação, o tamanho dele é o raio do meu cilindro. E a altura do meu cilindro
no meu caso aqui, coincide com quem? Coincide com a altura do retângulo. Beleza? Então, a altura do retângulo, ou a altura do cilindro, é paralela ao eixo de rotação. Então, essa camarada aqui é a altura do meu cilindro. Bom, como é que a gente faz para determinar a altura do nosso cilindro? Já que ele não deu. Então, a figura que ele tinha dado aqui para nós, ó, esse segmento azul que vem daqui até aqui, ó, ele é a altura do nosso cilindro. Então, para eu descobrir o tamanho desse segmento, é importante que eu determine quanto vale esse par ordenado. Tá vendo? Então, se eu descobrir o y desse par ordenado, automaticamente eu sei qual é a altura do meu cilindro. Vamos chamar de P aqui. Ó. Então, se esse cara é a altura do meu cilindro, vou colocar CL, cilindro, ele coincide com a ordenada no ponto P. Só que eu tenho que descobrir quem é o meu ponto P. Daí, se a gente observar o desenho, esse ponto P, ele é a interseção da reta azul com a reta vermelha, que ele me deu as equações aqui em cima. Então, se eu pego o x e substituo aqui, eu descubro exatamente quem é o y de P. Né? Então, esse ponto que está aqui, ó, o x dele é automático, 4. Agora, quem é o y dele, né? Então, para eu descobrir o y dele, a reta azul não me ajuda. A reta azul me ajuda a descobrir quanto vale o x do ponto P. Então, indo na equação da reta vermelha, a gente descobre que o y do ponto P vale 2 vezes 4 mais 1, que dá igual a 9. Então, fica 4 e 9. Então, a altura do cilindro é 9. E quem é o raio do cilindro? O raio do cilindro é isso aqui. Ó. Então, o raio do cilindro ali para nós nada mais é que o x do ponto P. Então, o raio do nosso cilindro é igual a 4. Tá certo, gente? Então, fica fácil a gente determinar qual é o volume deste cilindro que, de certa maneira, foi obtido, como eu pensando, na rotação do retângulo que está em azul, em relação ao eixo Y. Se eu tivesse girado esse mesmo retângulo azul em relação ao eixo X, o meu cilindro teria raio e altura completamente diferentes. Então, no nosso caso, o volume do nosso cilindro, que é πr2 vezes h, nada mais é que π vezes o raio ao quadrado, 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 9. Então, a gente obtém o volume do cilindro. Aqui eu não vou continuar porque eu não sei cone, tá? Então, se eu giro um triângulo ao redor de um determinado eixo, se por acaso um dos lados do cone, coincidir com o eixo de rotação, no meu caso aqui, esse lado vai coincidir com o eixo de rotação. Então, vocês estão vendo um triângulo rosa. Se eu giro esse triângulo em que um dos lados coincide com o eixo de rotação, então, ao girar esse triângulo rosa em relação a um eixo de rotação, o que eu vou obter? Eu vou obter um cone. Eu não sei calcular o volume do cone, então não adianta muita coisa. Tá, gente? Então, aqui só para destacar para vocês, ela é uma questão do vestibular, a gente volta nela, que eu tenho que calcular o volume de um cilindro, porém ele não me deu o cilindro. Eu tenho que enxergar meu cilindro como sendo a rotação de um retângulo, e esse retângulo não ficou tão claro, é a gente que tem que enxergar ao redor de um eixo de rotação. Beleza? E para a gente finalizar, deixa eu voltar nessa questão aqui, ó, que é uma questão da Federal do Rio Grande do Norte.
que é de cilindro também, bem fácil. O que essa questão diz para a gente? Um depósito cheio de combustível tem a forma de um cilindro circular. Ele deu isso, um cilindro circular reto. O combustível deve ser transportado por um único caminhão distribuidor. O tanque transportador tem igualmente a forma de um cilindro circular reto, cujo diâmetro da base mede 1/5 do diâmetro da base do depósito. Eu desenhei em rosa isso aqui como sendo o depósito e esse cara aqui como sendo a carga, né, lá, o tanque do caminhão. Então esse desenho em azul é o tanque do meu caminhão. Então nas proporções que ele me deu, a altura não é muito menor. A altura do tanque é 3/5 da altura do depósito. Mas o raio, ele me fala no diâmetro, mas eu posso pensar no raio. O raio é 1/5, o raio do tanque é 1/5 do raio do depósito. Daí o que ele quer que eu determine? Ele fala que esse caminhão ele vai ter que dar algumas voltas para transportar todo o líquido, todo o combustível que está no depósito. E que o depósito está cheio. Então o volume do depósito, né, se a gente for pensar no volume, vou colocar em rosa, que o depósito está em rosa. Então o volume do nosso depósito, como ele é um cilindro circular, o volume que o depósito comporta, ou seja, o volume de combustível, é π vezes o raio do depósito, vou colocar o raio, um R maiúsculo, ao quadrado vezes a altura do depósito, essa altura aqui. Então isso aqui é H, isso aqui é Rzão. Bom, esse é o volume do depósito, ele não me deu nem o raio, nem a altura, então vou deixar dessa maneira. Já o volume do caminhão, então o que eu sei sobre o caminhão? Que o caminhão também é um cilindro circular. Então o volume do caminhão também é π vezes o raio do caminhão, vezes a altura do tanque do caminhão. Isso aqui é a altura do tanque, mesmo que esse cilindro lá no caminhão esteja deitado, tá, pessoal? Então eu vou olhar isso aqui como altura. E esse carinha aqui como raio. Beleza? Então, mesmo que o cilindro esteja, entre aspas, deitado, isso aqui continua sendo as bases, tá? Então, o volume do tanque do caminhão também é dado dessa maneira. Daí eu vou fazer uma relação entre a capacidade do depósito e o volume do tanque. Porque ele me deu as relações entre o raio do depósito e o raio do caminhão, do tanque do caminhão e as alturas também. Então aqui onde a gente está vendo Rzinho, nós podemos colocar 1/5, né? 1/5 de Rzão ao quadrado. Então no lugar do Rzinho, quanto vale Rzinho? 1/5 de Rzão. Foi o que ele me deu aqui nessa informação, ó. Tá certo? E em relação à altura do tanque do caminhão, ele fala que a altura é 3/5 da altura do depósito. Então, quem é Hzinho? Hzinho é 3/5 de Hzão. Então, eu venho aqui no lugar de Hzinho, põe 3/5 de Hzão. Dessa maneira, o volume do caminhão vale 125 no denominador, π vezes 3 sobre 125, né? 5 ao quadrado, 5, 125, de Rzão ao quadrado, vezes H. Como π vezes R ao quadrado é o volume do caminhão, ou volume do depósito, desculpa, então o volume do caminhão nada mais é que 3 sobre 125 do volume do depósito. Tá certo, gente? Daí fica para vocês terminarem. O que ele quer saber? Quantas viagens o caminhão vai ter que fazer
para esvaziar completamente o depósito de combustível. Né? Então, quando o caminhão faz uma viagem, ele carrega apenas 325 avos do combustível que se encontra no depósito. Quando ele fizer mais a segunda volta, então ele vai carregar mais 325 avos. E ele tem que carregar tudo, né? Então, quantas voltas o caminhão vai ter que dar para carregar o volume todo? Beleza? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Tranquilo? Então, na aula que vem, gente, a gente faz os exercícios que vocês haviam pedido. E eu vou fazer mais alguns exercícios relacionados a cilindro. É muito difícil a gente pegar uma questão que seja um pouquinho mais difícil e que ela trate, por exemplo, apenas de cilindro, ou apenas de cone, ou apenas de prisma. Então, na maioria das vezes ele fala, olha, peguei um cubo e escrevi numa esfera, peguei um cubo e escrevi num cone. Então, ele faz algumas associações. Então, talvez eu consiga coletar algumas que... aqui, por exemplo, né, nessa que é uma questão que talvez seja um pouquinho mais complicada, ele está colocando cilindro, cone e, além disso, um pouquinho de função. Ele não está dando ênfase à função. Mas eu preciso enxergar que essas funções delimitam uma região planar que vai ser gerada e que vai determinar externamente um cilindro, mas internamente um cone. E esse cone corresponde a uma parte vazia. A gente volta a falar nessa questão na aula que vem. Tá certo, gente? Então, boa semana para vocês, já que vocês estão tranquilos aí na matéria. Bom dia. Fiquem bem, pessoal.